Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui para o segundo vídeo, né? A segunda parte do vídeo. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1. Agora nós vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Então vamos aqui para o ponto 2. Os deveres do presbitério. Aliás, não, perdão. O ponto 2 é a importância do presbitério. Significado do termo. O que significa presbitério? Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros de presbitério, do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. Então, quem era o presbitério? Tito, Paulo falou para Tito, como estamos no ponto anterior. Vai de igreja em igreja, estabelece presbítero nas igrejas locais para auxiliar os pastores. E o grupo de presbíteros da igreja local, juntamente com o pastor, auxiliavam ele. Se por um acaso não houvesse, e aí como vimos no ponto anterior, um pastor naquela igreja, por questões de não ter, então esse presbitério administrava a igreja local. Como acontece na igreja metodista pentecostal? Temos a igreja local, um pastor e os presbíteros. Esse presbítero, juntamente com o pastor e os pastores auxiliares, formam um presbitério da igreja local. E esse presbitério ele cuida das coisas espirituais. Receber membro, excluir membro, e alguns assuntos nesta área. Só para colocar mais alguma coisa para o mundo entender, temos também na nossa igreja metodista pentecostal o conselho local, que é o pastor, os pastores, os presbíteros, os diáconos, diaconisas e os presidentes das sociedades e da junta diaconal, que vem a administração da igreja. Administram a parte financeira, os relatórios financeiros, relatório de como faz, como acontece, mensalmente. E uma vez ao ano, ou se houver necessidade extraordinariamente, uma assembleia com todos os membros, ou pelo menos aqueles que puderem ir, porque alguns estão enfermos ou trabalhando naquele dia não podem ir. Então, reúne-se ali e se dá um relatório de tudo que foi feito, não só na parte financeira, material, mas também na parte de trabalho da igreja, de alguns planejamentos e algumas decisões só a Assembleia pode tomar. Não vou entrar aqui em detalhes nesse momento, porque a gente sempre fala na Assembleia e diz para os irmãos como os deveres da Assembleia, o que ela pode fazer. E assim se administra a igreja. Assim é na metodista pentecostal. Estou falando isso porque é uma lição escrita pela Assembleia de Deus para a Assembleia de Deus. E nós, como não temos publicador, usamos essa revista. Na maneira deles é um pouco diferente, mas como eu disse lá na introdução, todas as maneiras são corretas. Não há maneira mais certa, mais errada. Pelo menos essa é a minha opinião. Cada um administra da forma que acha correto e o reino de Deus tem que crescer. A atuação do presbitério. Como o presbitério atua? No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos, anciões, anciões ou presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2, 6, 9 e 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Quando a igreja começou, ela começou com judeus. Todo mundo era judeu. Depois a igreja cresceu e o evangelho foi pregado aos gentios. Já falamos aqui, Paulo pregou a Cornélio, Filipe pregou em Samaria, pregou para o núcleo da rainha de Candace. Depois Paulo foi chamado e começou a pregar para várias igrejas. Paulo sempre quando pregava, ia fazer missões, ele pregava primeiro na sinagoga e depois ele pregava para os gentios. E foi formada igrejas, muitas vezes igrejas que tinham judeus convertidos do judaísmo ao cristianismo e gentios convertidos das suas seitas, das suas
pensamentos ao cristianismo. Só que os judeus convertidos, no início da igreja, lá em Jerusalém, continuaram praticando algumas coisas do judaísmo e queriam que alguns deles, que eram, a Bíblia fala, chega a dizer, judaizantes, queriam que os gentios praticassem. Que coisas é essa? Que os gentios se circuncidassem, que os gentios guardassem o sábado, que os gentios fizessem outras coisas que eram específicas do judaísmo. Paulo levou esse assunto à liderança da igreja de Jerusalém, porque ele era o maior líder da igreja gentílica, vamos dizer assim. Então eles reuniram ali em Jerusalém os apóstolos e os anciões. De todas as igrejas, pastor, todos permitidos, de todo lugar? Provavelmente não. Talvez ali os que estivessem em Jerusalém. E ali fizeram um concílio, capítulo 15, e tomaram a seguinte decisão. Só é necessário que se guardem da fornicação, da prostituição, não comam a carne sufocada, nem a carne com sangue. Que isso o judeu também fazia, agora o resto não precisa fazer, os gentios não precisam fazer esta parte. Então, por isso eles reuniram, por isso eles fizeram o conselho e tiveram a atuação mais forte que a Bíblia nos fala, desta reunião aí de obreiros para tomar uma decisão. Como funciona na Igreja Metodista Pentecostal? A reunião, já falei, o presbitério local, ele resolve essa situação. E em outras áreas, nós temos uma vez por ano um concílio regional. Esse concílio regional vão representantes de cada igreja, representantes que são escolhidos no próprio conselho local ao final do ano. Essas pessoas vão para o conselho regional, que costuma ser em janeiro, e ali tomam decisões referentes a trabalhos regionais, encontros de igrejas, porque a Igreja Metodista Pentecostal ela é local, né, tem as suas igrejas locais, mas também somos unidos. Já fizemos vários encontros, vários trabalhos, e ali tomam-se decisões. Ali também há relatórios financeiros, relatórios de trabalhos. E 4 anos temos o Concílio Geral, onde reúne também as igrejas. Até pouco tempo nós tínhamos uma região na Bahia, que vinham os irmãos da Bahia. Tínhamos também um trabalho em Guarapari, no Espírito Santo, que vinham os irmãos de lá. Infelizmente, eles resolveram sair da nossa dimensão. Continuamos com uma igreja na Bahia, em Pau-Brasil. E aí esses irmãos vêm, juntam conosco aqui do Rio, e fazemos aquele concílio, e decidimos coisas, e elegemos um presidente para 4 anos. É assim que funciona na igreja local. E se tiver algum problema doutrinário entre esses concílios gerais, o Conselho Geral, que é o pastor presidente e a diretoria que ele nomeou, decide sobre essas questões constitucionais da igreja. Valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como estuda o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo Conselho de Obreiros, como está em Atos 20, 17 e 37, Efésios 4, 11, 1 Pedro 5, 1. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Isso é, lógico, muito importante. Como eu já disse anteriormente, volto a dizer, Igreja Metodista Pentecostal. O pastor Hélio ou qualquer outro pastor não manda na igreja sozinho. Na parte administrativa, ele tem um conselho local. E na parte espiritual, né, da igreja, ele tem um presbitério para lhe auxiliar, e ali ele conversa, ele toma decisões e administra a igreja desta forma. E é muito importante que isso, ou seja, não dá para ter uma igreja que um mande, o resto obedeça, porque aí uma cabeça só mandando, pensando, pode haver erros. Mas com outras pessoas que têm uma outra visão, muitas vezes mostrando uma outra situação, a administração pode ser melhor feita, melhor bem feita para a glória de Deus. Então, ele diz isso aqui. E uma coisa que eu quero destacar também, essa parte que ele diz, o rebanho do Senhor será ainda bem atendido se o presbitério da nossa igreja for preparado
para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instrui o apóstolo Paulo. Para alguém almejar o episcopado, como ele diz, boa coisa, quer fazer, deseja, ele precisa se preparar. E como a gente se prepara? É oração, é jejum, é leitura da Bíblia, é frequência na igreja, é obediência àquilo que é ensinado na igreja, para que você possa, o irmão possa, ser verdadeiramente um obreiro exemplar para a casa de Deus. Vamos aqui. Os deveres do presbitério. Quais são os deveres do presbitério? Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a expressão da Santa Palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca dessa tarefa primeira, Pedro 5, 2a. Eu acho que essa primeira Pedro está aqui até no nosso 5, 2a. Diz assim, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, é uma tarefa dessas pessoas. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro 5, 2 e 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, veja bem, os presbíteros, qual é a função? Apacentar o rebanho. Aí nós falamos, parece que é repetitivo, mas é importante. Alimentar o rebanho com a expressão da palavra de Deus. Crente se alimenta de quê? De Bíblia, de palavra, de ensinamento. Crente não se alimenta de estratégia. Crente não se alimenta de autoajuda. Crente não se alimenta de filosofia, de psicologia. Crente se alimenta da palavra. Se você tentar se alimentar de outra coisa que não é a palavra, você vai se enfraquecer espiritualmente. Então, o presbitério ele tem essa necessidade. E a outra coisa que ele fala aqui muito importante qual é o objetivo maior desse conselho? O presbitério, o pastor junto, né? Porque o presbitério da Igreja Metodista Pentecostal não são os presbíteros, é o pastor também. Então, atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Como fala o presbítero, tem que dar o exemplo lá fora, os membros também. Então, o crente tem que saber como lidar na igreja, como tem que lidar na sociedade, como tem que lidar na sua família, como lidar com todas as áreas da sua vida. E o presbitério tem essa função. Por isso, ele diz aqui, apacentar, cuidar das ovelhas, para que elas tenham um bom alimento, elas cheguem às águas tranquilas. Segundo ponto é liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. 1 Timóteo 3, 2 a 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Mateus 20, 25 a 28, Marcos 10, 42 ao 45. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então ele diz, liderar a igreja local. O presbítero, quando designado para essas tarefas, é bom importante entender. Tem um ponto anterior aqui, um subsídio que os irmãos não têm na sua revista, que ele fala sobre o subsídio teológico, como era a questão das Assembleias de Deus. Então, as Assembleias de Deus, elas têm uma situação em que, em algum momento, presbítero e pastor era a mesma coisa, mas teve uma convenção em 1937 que eles entenderam que haviam presbíteros com a chamada pastoral e presbíteros sem a chamada ministerial. Então, a partir daquele momento, a Assembleia de Deus, eu estou falando da Assembleia de Deus porque eles são escritas dessa forma para você entender.
passaram a ter auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, e sendo esse presbítero a ideia de ser o último cargo para chegar ao ministério evangelista ou pastor. Bom, então essas pessoas, não é o pastor que lidera a igreja sozinho, como foi falado no ponto anterior, é o pastor e o presbitério. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Nós vimos isso nos dons ministeriais. O dom ministerial não é meu, é dado por Deus, assim como o dom espiritual. Eu não sou dono do dom de línguas estranhas para falar a hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Não sou o dono do dom de profecia para profetizar a hora que eu quero. Deus me deu o dom, Ele vai me usar como Ele quer, como quer. Sou pastor, ou sou apóstolo, ou sou profeta, ou sou evangelista, ou sou mestre, e agora não estamos no dom ministerial, mas tipo um dom assistencial de certa forma, né? Um trabalho auxiliar, presbítero e depois diácono. Deus me deu essa função, Deus me colocou nessa função para servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Não e nunca, jamais a mim mesmo. Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão grande, nobre tarefa. Nós lemos na qualificação tudo aquilo que o presbítero precisava ser. E os irmãos já foi comentado no final do primeiro vídeo, tudo o que ele precisa ser. E agora o último ponto, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então vamos começar com a unção. Pastor, é importante a unção? A unção é bíblica? Mas preste atenção, amado irmão. Vamos lá colocar duas coisas aqui, ou algumas coisas aqui. Primeiro, não é o óleo. Primeira coisa que eu falo, não existe óleo ungido. A Bíblia fala ungir com óleo. Existe um óleo consagrado que não necessariamente precisa ser levado para o monte, enterrado no monte, passado 30 dias, fazer jejum em cima daquele óleo para depois o óleo. Não. O óleo é comprado, né, vamos dizer assim, né? Eu, por exemplo, não uso óleo normal. Na CPAD mesmo se vende o óleo ali que já é preparado especialmente para isso. Recebe-se, ora-se, entrega na mão de Deus, e a partir daí, quando um enfermo solicita, aí a gente vai e ora por ele com o óleo. Mas Tiago diz, a oração da fé curará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então não é o óleo, é a oração da fé. Segundo ponto, presbítero da igreja, é para o diácono ungir? Não. É para o diácono, é para o membro da igreja ungir. Então tem igreja que pega, ora o óleo, entrega para cada membro e manda ungir, sai ungindo todo mundo. Não é esta a função, a Bíblia não diz isso, eu tenho que ser bíblico. É o presbítero da igreja que foi dada essa função quando lhe for solicitado. E a ponte do segundo, dessa ponte para a segunda parte do que nós vamos comentar aqui no 3.3, vai falar sobre isso. A proximidade do presbítero com o membro da igreja. Outra coisa, pastor, eu posso pegar o óleo e sair ungindo carro, televisão, geladeira, não sei o quê? Não é essa a função. A Bíblia nunca mandou você ungir geladeira, carro, não. É para ungir o enfermo que está doente. Certa vez uma pessoa me pediu para ungir o seu carro. Eu disse, não, eu oro pelo carro e que Deus vai abençoar o seu carro. Certa vez uma pessoa me trouxe uma peça de roupa para orar por causa do seu filho. Eu disse para a pessoa, hoje eu vou orar com essa peça, me dá aqui que eu oro. Mas na próxima vez não precisa trazer peça de roupa. Traga apenas o nome do seu filho, traga a sua fé. Acredite que Deus pode operar um milagre e Deus vai operar um milagre na vida dele. Então as pessoas colocam muitas coisas que não são reais. Então, colocado isso, ele diz,
todo o crente tem que ter essa liberdade de chegar ao presbítero. E no caso aqui, houve um tempo, eu vou falar da metodista pentecostal, eu estou falando da minha igreja, do meu exemplo pastoral, em que eu fui obrigado, não fui obrigado, para falar obrigado parece que alguém me obrigou, não. Foi necessário eu pastorear 3 igrejas ao mesmo tempo durante 6 meses. Eram igrejas, com reunião do conselho, com reunião de jovem, com reunião de senhora, com todas as peculiaridades da igreja. Caxias e Santa Marta, que eu já pastoreava, porque por muito tempo Caxias e Santa Marta foram igrejas, não era, Santa Marta chegou a ser congregação de Caxias, depois foi emancipada na minha direção, em 1994, mas em 95 o pastor Hélio precisou que eu assumisse a igreja de Caxias, no Jacatirão, e eu assumi. E Santa Marta continuou sendo igreja. E eu fiquei pastoreando as duas durante anos e anos. E por um período, que eu não me lembro qual ano que foi, o pastor Raimundo Rosas, saudoso, querido pastor Raimundo Rosas, ele fez o transplante. E feito o transplante do rim, ele ficou 6 meses sem poder ir na igreja. E eu assumi a igreja de Muíça durante aqueles 6 meses, era uma igreja, e ali pastorei 3 igrejas ao mesmo tempo. Lógico que quando eu não estava na sede, ou na sede não, na verdade não, na sede, todas as 3 eram sede, né? Eu estava em Caxias. Quando eu estava em Caxias, havia alguma demanda, alguma coisa que algum membro precisava, eu não estava lá, ele tinha que procurar os presbíteros locais e conversar. O presbítero ia dar a orientação que poderia dar e depois me levaria à situação para que eu pudesse, dependendo da situação, entrar com uma orientação maior, ou alguma complementar, ou às vezes nem era necessário isso. E assim, da mesma forma, quando eu estava em Muíça, para Caxias e Santa Marta, quando eu estava em Santa Marta para Caxias e Muíça e tal. E ainda hoje, que eu sou pastor de Caxias e tenho 2 congregações. Na minha ausência, ainda tem o pastor Paulo, que é meu auxiliar direto, mas às vezes eu estou numa igreja, o pastor Paulo está na outra congregação, e na outra congregação não há um pastor, mas há um presbítero que vai chegar ali. Se alguém tiver necessidade, precisar conversar, tem que estar ali ouvindo. Isso ele diz aqui que tal beiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender essas demandas. Ouvir, aconselhar, falar. Isso é necessário para o obreiro, para o presbítero especialmente. E vamos para a conclusão, que diz: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Como ele diz aqui, nas Assembleias de Deus no Brasil, porque existe até uma diferença da Assembleia de Deus fora do Brasil, é um pouco diferente em alguns lugares, mas não vamos entrar nesse mérito, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Na igreja metodista pentecostal, eles exercem esta função, não a função em si, porque a função seria ser pastor mesmo. Exercem assim, esse ministério, a palavra foge aqui agora, de ajudar o pastor auxiliar e cumprindo certas tarefas. Se ele tem a chamada pastoral, aí o pastor entende assim que ele seu nome é levado ao presbitério local, depois é levado ao conselho regional, depois é levado ao conselho regional. Esse presbítero entra agora como pastor evangelista, auxilia o pastor local durante um tempo, não pode assumir uma igreja, ele não tem naquele primeiro momento como assumir uma igreja, e depois de um tempo de experiência, que costuma ser 3 anos, mas pode ser menor, ele então é levado ao ministério pleno. E aí ele pode sim assumir agora, se houver necessidade, uma das igrejas locais. Mas isso aqui eu estou falando da metodologia pentecostal. O que é importante é o final. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Seja apóstolo, seja profeta, seja presbítero, seja até o diácono, vamos mostrar semana que vem, seja pastor, seja ensinador, precisam ser bem selecionados para fazer o melhor para a obra de Deus. Então terminamos assim essa lição sobre presbítero, bispo ou ancião, e semana que vem, se Deus nos permitir,
já estaremos estudando a lição do diaconato. Que Deus abençoe nossos irmãos, em nome de Jesus.